Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu querido e querida, em nome de Jesus. Que Deus te encontre em paz nesse dia. Amém. Hoje é 25 de janeiro de 2024, quinta-feira. Uma palavra aqui para nossa reflexão. Estamos falando aqui sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, que é um capítulo que fala da necessidade do novo nascimento, da fé viva em Jesus Cristo, tá certo? Ontem eu falei que a fé em Cristo é o fundamento para a salvação, para a vida eterna com Cristo, tá certo? A fé nele é esse fundamento. Hoje eu vou falar aqui um pouco do testemunho de João Batista, porque é um testemunho verdadeiro a respeito de Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28, diz assim: Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Amém? João Batista, profeta, o último profeta messiânico, anunciou a vinda do Messias, foi o último a falar sobre a vinda, e os fariseus, os religiosos, preocupados, indagavam João Batista se ele era o Cristo, e ele afirmando, não sou o Cristo, eu sou um que fui enviado antes deles, vim aqui anunciar que ele está aí, está vindo, se preparem. É isso que João Batista está dizendo. Portanto, ele é esse profeta que ainda não tinha sido preso, depois ele vai ser preso. E aí, nesse contexto, João ainda continuava batizando, porque ele batiza para o arrependimento de pecados, E Jesus também já havia assumido aí o seu ministério e também estava batizando, se bem que quem batizava eram os apóstolos, os discípulos de Jesus, tá certo? Mas por essa razão, houve uma discussão entre um judeu, dizer aqui um fariseu, um judeu e os discípulos de João, tá certo? Houve uma discussão por conta disso. Olha, aquele que você batizou, está batizando e tal, e aí houve uma discussão entre isso. E aí João vai dizer isso, olha, eu sou a testemunha que vim antes dele, deixei ele lá. Amém? Vamos para o texto aqui que nos diz assim: Vós mesmos me sois testemunha de que disse. Olha, João Batista já tinha falado isso muitas vezes. Eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Quando ele diz que foi antes de mim, ele está dizendo, ele é eterno. Amém? João Batista, o profeta, diz, olha, antes que eu viesse a existir, esse aí já existia. Ele é antes de mim, ele é antes da fundação do mundo. Ele é o Cristo que é eterno, tá certo? É isso que João está dizendo quando ele faz essa afirmação, que ele veio antes de mim. Amém? Então ele já tinha dado testemunho para eles, dizendo, eu não sou o Cristo. Ele é antes de mim, ele aqui é o Cristo. E ele vai afirmar no texto, eu não sou o Cristo. Portanto, assim, isso é interessante, porque a dignidade do profeta, daquele que serve a Deus, do que serve a Jesus Cristo, é reconhecer Jesus como Senhor. João Batista não se exacerbou na sua capacidade de profeta e querer dizer, eu sou o cara. Não, ele disse que ele cresça e eu diminua. Vamos já ver aqui para frente, tá certo? Então, isso é muito interessante, porque eu não sou o Cristo. Isso é digno de quem serve a Jesus Cristo. Não se exacerba, não se coloca acima dele, não se coloca acima da palavra dele. Tem pessoas aí na atual modernidade, porque estão se achando moderno demais, dizem que progrediram no conhecimento, Eu cresci no conhecimento, e agora aí se quer se colocar acima da palavra de Deus. É o caso dos progressistas, dos cristãos progressistas, cristianismo progressista, que eu já falei nos vídeos anteriores. Se você quiser voltar lá para ali a quinzena de dezembro, você vai ver uns vídeos que eu falei sobre o cristianismo progressista. Mas isso aqui é uma dignidade de quem serve a Deus. Reconhecer que Cristo é o Senhor. Não se colocar acima dele e nem da palavra dele, tá certo? Isso é muito interessante, porque João sabe da sua importância para o reino de Deus, porque ele anunciou, vai vir um aí que vai trazer o reino, e vocês se consertem, se ajeitem, mas eu estou dizendo assim, eu não sou o Cristo. Isso é digno de um servo de Cristo, porque ele reconhece o senhorio de Cristo e a superioridade de Cristo. Amém? E aí eu quero falar uma coisa para você, porque eu vou dizer isso aqui agora. Isso é importante sabermos, queridos. Assim, as Escrituras anunciam que Jesus viria.
Aquele que viria já veio. E o que veio vai voltar. É preciso que você saiba disso. Ele vai voltar para julgar. Ele viria, ele veio. E morreu para justificar o ser humano, a sua raça, a sua criação do pecado, da condenação eterna. Esse que viria já veio, já fez a sua obra redentora e ele vai voltar para julgar. É importante você saber disso. Os que pensam que Jesus vai vir como um infante juvenil, morrer na cruz, não. Ele vai vir, me perdoe, eu sou cearense, ele vai vir meter a chibata nos incrédulos, tá certo? Desculpa a expressão. Meter a chibata aqui no Ceará é bater com um chicote, tá certo? É isso aí. Amém? Mas olha, querido, João, ele tem a dignidade de reconhecer que Jesus é superior, que Jesus é eterno, que Jesus é o Cristo. Amém? Eu estou trazendo essa palavra, eu estou encerrando aqui essa série de palavras no capítulo 3 de João, não sei se ainda tem mais uma, a respeito dessa condição da salvação, da vida eterna, revelada em Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso, compreender, crer, porque não é só compreender não, é crer, tá certo? É ter a fé. Amém? Porque Cristo, ele morreu na cruz, todos nós sabemos disso. A gente assiste aí os filmes, chora, né, assistindo, se emociona. É emocionante mesmo, porque o que Cristo fez, ninguém fez. Muita gente morreu por causa de ser crente, na cruz também. Queimados ainda, Nero matou os cristãos queimando vivo, aquele condenado que não se converteu, tá certo? Porque quem não se converte é do mal. Amém? Então, estou trazendo essa palavra para você, para que você possa aí conduzir a sua fé viva em Jesus Cristo, tendo Ele como seu Senhor, como seu Salvador. João Batista, sendo um profeta de Deus, ele não teve, por usurpação, achar que era melhor do que Jesus, não. E tem muita gente aí que às vezes fica achando que é melhor do que Jesus. Querem mudar, estão mudando a Bíblia, tá certo? Deixa eu ler um texto aqui com relação a essa questão da salvação de João Batista. Eu não sou o Cristo, aquele que era antes de mim, aqui é o Cristo, é o Salvador. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escreveu lá em Romanos capítulo 10, ele vai ter um contexto que ele fala ali da salvação, mas Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca, fala que Deus te deu, confessares como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o versículo 9. Porque o versículo 10 seguinte vai dizer que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação, tá certo? Portanto, amado, eu quero encerrar aqui no capítulo 3 de João, dizendo isso para você hoje. É por isso que João, o evangelista João, encerra com a palavra de Cristo, o capítulo 3, que é o versículo 36, amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o versículo 36, que é importante, mas eu quero dizer isso para você. Ele ensina para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos, é nascer da fé, tu precisa ter fé, tu precisa crer para tu nascer de novo do Espírito e tu ter a vida eterna. Aí, é por isso que o evangelista João, o apóstolo João, que escreve o seu evangelho, ele encerra o capítulo 3 de João, no versículo 36, dizendo assim: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê não verá a vida. Essa vida é eterna. E o final do versículo diz: mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Portanto, amado, que você creia em Cristo. É a finalidade desses últimos vídeos, talvez uns 6 ou 7 que eu fiz nessa linha, a partir do Evangelho de João. Que Deus te abençoe, que o Senhor te encontre em plena paz nesse dia. Se você tiver com alguma necessidade, ore a Deus para Ele acalmar seu coração, que Ele lhe dê tranquilidade, que Ele lhe dê paz, e que você possa aí conduzir a sua vida, mas conduza ela com fé em Jesus Cristo, porque nós podemos viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus, aí estaremos separados dele eternamente. Amém? Portanto, falei aqui um pouco no capítulo 3 do Evangelho de João, da necessidade de nascer de novo. João Batista deu um testemunho lindo. Ele disse: eu não sou Cristo, Cristo ele já existia antes de mim, portanto, Cristo é eterno, e como eterno voltou para a eternidade, vai voltar. E aí João encerra o capítulo 3 dizendo isso, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas que aquele que não crê não verá a vida.
e vai dizer: mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deixa eu te antecipar aqui. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a ira de Deus. Amém? Você entender a dimensão da ira de Deus, que é coisa graciosa. Deus é extraordinário. Portanto, hoje que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te revele a sua graça salvadora e você possa aí dizer assim: eu sou um filho de Deus, porque nasceu pela fé. Amém? O Senhor seja contigo, te encha de graça, de alegria, de paz na tua casa. Que o Senhor te dê tranquilidade na tua vida e te abençoe nas tuas necessidades mais pessoais. Amém? Um abraço.